aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Atos dos Apóstolos, leremos o capítulo 14. Senhor Deus e Pai, obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco bastante esse dia vindouro, com tudo neles te amamos. Agradecemos o teu santo e excelso nome, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, te amamos. Amém. Amém. Bem, temos no capítulo 14, efetivamente 28 versículos, e diz o versículo 1 em diante. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o, eles fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isso, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido, repetindo o versículo 26 que nos diz, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Repetindo o versículo 26. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. 28º e último versículo do capítulo 14, 28º e último versículo do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos nos diz: e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Pois bem, por meio desses 28 versículos, nos fala o capítulo 14 que Paulo e Barnabé, em Icônio, o versículo 1, ênfase ao 7º, a cura de um coxo em Listra, o versículo 8, com ênfase até o versículo 18,
Paulo é apedrejado do versículo 19 até o 28. Interessante a gente observar que, como tudo na vida, aquilo que é registrado, advindo da palavra do Senhor, nos denota boa forma de lidar com as circunstâncias. Aqui, por exemplo, mais uma vez o Evangelho e a boa-ventura de se levar o Evangelho às outras pessoas culminam em fuga, como nos diz o versículo 5 em diante. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Por vezes, a fuga nada mais é do que o transporte necessário para que você chegue no lugar certo para fazer conforme a vontade do Senhor. Às vezes um incidente, às vezes um atrapalho, às vezes uma dificuldade que surge, nada mais é do que o combustível necessário para que você se fortaleça a ponto de dedicar-se um pouquinho mais para modificar o resultado de uma ou mais vidas. Aqui nos registra o Senhor efetivamente que, por vezes, a solução chega através do apedrejamento. E por vezes, como nos diz aqui o versículo 15, versículo 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Versículo 19 do capítulo 14. Às vezes a solução que Deus manda é apedrejada, ou o emissário da sua solução. Quantas vezes Deus fala a nossa vida por meio de outras pessoas e nós a rejeitamos por aí? Quantas vezes a solução chega e a gente diz não para ela? Quantas vezes a gente apedreja aquilo que veio para nos beneficiar? E também nesse mesmo exemplo, ato contínuo, versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. A liberdade para Paulo foi que os seus apedrejadores achavam que ele estava morto. A liberdade e a vida de Paulo nesse momento veio da segurança daqueles homicidas que tinham conseguido ceifar sua vida. E nessa segurança, os algozes o deixaram. E em se tratando dele estar livre dos algozes, rodeando-o, porém os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Depois do apedrejamento, não voltou-se a buscar efetivamente com vingança, querer devolver a vingança, a violência. Não quis por vingança devolver a violência. Seguiu o seu caminho, continuando a fazer o que ele tinha ido até lá fazendo. Que Deus a todos abençoe, proteja, nos dê a direção, nos conceda saúde, paz, tranquilidade, a paz que excede a todo o entendimento, e nos dê a felicidade do seu amor, favor e poder, mais e mais é o que desejo. Sucesso. É o que desejo para a minha vida, a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, a todos que entrarmos em contato na vida do dia a dia, e também, efetivamente, a você que acessar essa mensagem neste ou em qualquer tempo. Sucesso, que Deus a todos abençoe.